Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a lição de número 3. A relação entre providência e história está intimamente ligada à ideia que providência tem com soberania. O tema geral de providência diz respeito ao decreto soberano de Deus que é realizado em atos na história. A história é o palco dos atos eternamente decretados pelo Senhor da história. Maurice Roberts fala de dois tipos de providência. Ele fala de microprovidência e de macroprovidência. A primeira tem a ver com as intervenções divinas na vida dos indivíduos e a segunda com as unidades maiores da história, ou seja, os períodos todos da história das nações. Todavia, um estudo sobre a relação entre providência e história exige que o estudioso conheça as Escrituras, pois elas são o registro de como Deus trabalhou na história do ser humano. Somente as Escrituras nos dão um vislumbre da soberania de Deus na história, afirmando que Deus tem o controle sobre todos os eventos. Contudo, os dois conceitos, providência e história, devem ser vistos de ângulos diferentes. Embora ambos estejam ligados aos decretos de Deus, a história deve ser entendida como a realização dos eventos planejados por Deus na Terra sob o ponto de vista da raça humana, enquanto a providência deve ser analisada do ponto de vista teológico. Todavia, para o entendimento do cristão, ambos os conceitos se ajuntam e se completam. Uma visão cristã na história se encaixa completamente no conceito de providência. Nesse sentido, a história é o registro das obras providenciais de Deus entre os homens, isto pré-ordenadas desde a eternidade. A história nunca será devidamente entendida a menos que as pessoas entendam o conceito correto da providência de Deus. Se uma pessoa não possui um conceito correto de Deus e de sua obra providencial, a sua interpretação da história será errônea. Foi exatamente o que aconteceu com a famosa obra-prima do historiador inglês Edward, que escreveu O Declínio e Queda do Império Romano. Ele atribuiu a queda de Roma ao abandono do paganismo e a sua conversão ao cristianismo. Por causa do seu espírito anticristão, Eduardo inverteu a ordem das coisas. Ao invés da queda de Roma estar vinculada à sua podridão moral e espiritual, a culpa caiu na aceitação da providência de Deus, que prejudicou a sua interpretação da história. O conceito de providência que alguém possui é determinado pelo seu conceito de teologia propriamente dito, porque a visão distorcida que Eduardo tem de Deus também distorceu o seu conceito de providência. Todavia, o cristão deve possuir uma interpretação da história com uma outra ótica. Para o cristão, a leitura da história deve ser feita com os óculos da Santa Escritura, onde ele aprende que Deus é o Senhor que planeja a história e a leva a cabo, porque Ele é soberano, onipotente e tem todos os elementos em suas mãos para concretizar todos os seus planos, os quais Ele nem sempre dá a conhecer as suas razões últimas. O cristão nunca poderá ler a história sem ter uma noção bem clara em sua mente sobre quem Deus é. Se o cristão não conhecer a natureza de Deus, ele nunca conhecerá os atos dele. Quando o cristão
não está acordado para o verdadeiro conhecimento de Deus, ele terá uma visão distorcida da providência divina e, como consequência, nunca saberá interpretar corretamente a história. Cristo ensinou-nos um preceito muito importante a respeito da interpretação da história, que não pode ser esquecido. Ele nos forneceu um dado importante sobre o evento mais importante da história que ainda estava por vir, referindo-se ao dia da sua vinda. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, ele usou a expressão vigiai, para que os cristãos estivessem alertas quanto ao cumprimento de eventos históricos. Observando a história, é que vemos Deus agindo providencialmente. Precisamos aprender a observar e a interpretar a história, a fim de vermos a mão de Deus agindo nela. De um fato não podemos escapar. Todos os momentos da história, que é a sucessão de eventos no tempo, estão nas mãos e sob a supervisão providencial de Deus. Todavia, uma história especial que diz respeito à revelação de Deus na vida dos homens. Ela é conhecida como história bíblica, que é o registro das manifestações redentoras e providenciais de Deus. A história da redenção teve o seu ápice na revelação de Jesus Cristo, embora o término da realização da salvação se dê no último dia da história, quando da ressurreição dos mortos. Todavia, Deus não se manifesta somente em termos redentores, mas age providencialmente na vida de todos os homens, desde que o tempo passou a existir. É por isso que o conceito hebreu de história é linear, isto é, a história caminha para um fim previamente determinado por Deus. Linearmente, ou seja, ela não é uma simples repetição de eventos, mas todos os eventos conduzem a um teles proposto, ou seja, um alvo proposto e levado a efeito por Deus. A proposição é eterna e a consecução do plano é ou está na história. Deus não está morto. Como propalava Freire, ele é um Deus vivo e verdadeiro que age na história do mundo que ele próprio criou, realizando a história através dos atos dos livres agentes, que são os seres humanos. Não existe caos no cosmos, mas eventos ordenados que são designados por Deus para o cumprimento do alvo, ou seja, do telos, do alvo, anteriormente estabelecido pelo Senhor da história. Não há desespero na mente daquele que crê nas obras providenciais de Deus. Nietzsche ensinou uma noção de desespero que muitos hoje ainda observam com respeito aos eventos, mas o cristão percebe a história seguindo firme para um fim vitorioso de Cristo Jesus sobre as hostes malignas. O Cordeiro de Deus será vitorioso sobre o mal e porá um fim nele, ou seja, porá um fim neste mal, ou neste mundo que é dele. O crente em Jesus Cristo pode vir a sofrer? Se a resposta for não, então por que o sofrimento assalta-lhe a vida? São aflições do tempo presente. As aflições, conforme ensinou Jesus, em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições. São uma realidade inevitável, até mesmo na vida do crente mais fiel, mas da mesma forma como ele padeceu, porém triunfou, nós também poderemos vencer todas as batalhas e assim cresceremos integralmente na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presenciamos uma desordem nesse mundo nunca antes vista na natureza. Apesar dos falsos alarmes, não podemos ignorar
a devastação provocada pela ação irresponsável do homem. A Bíblia diz que a criação geme e está com dores de parto pelo que o ser humano tem lhe feito. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Quantas calamidades nos abatem por causa da degradação ambiental. São tragédias assombrosas que ceifam milhares de vidas. As poluições nos lagos, rios e mares e as ocupações em áreas de riscos contribuem para a ocorrência de tragédias. Tais aflições também afetam os crentes fiéis. Outra aflição que se abate sobre o mundo é a de ordem financeira. A crise econômica internacional empobrece países, nações e famílias. Quantos não deram cabo da própria vida porque da noite para o dia descobriram que perderam todos os seus bens? Em nosso país, milhões de pessoas sobrevivem com menos de um salário mínimo. A pobreza, a fome e a miséria continuam a flagelar vidas ao redor do mundo, inclusive as dos servos de Deus. Marcos capítulo 12, Jesus falou isso, nos versículos 41 a 44. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, doenças como câncer, hepatite, hipertensão arterial, depressão e obesidade são consideradas as pragas do século XXI. Essa informação traz-nos algumas indagações. Será que o crente fiel não é vítima de câncer? Ou não desenvolve a depressão e não sofre de hipertensão arterial? Não precisamos de muito esforço para reconhecer que as enfermidades também atingem os salvos e são consequências da queda. Mesmo ciente de que as doenças acometem igualmente os servos de Deus, é impossível ignorar que há enfermidades de natureza espiritual e oriundas de práticas pecaminosas. O sofrimento é algo comum a todos os homens, sejam ímpios, sejam justos. Uma razão para a existência do mal é a queda humana. Deus fez um mundo perfeito, mas a transgressão de Adão trouxe a tristeza, a dor e a morte. Por isso, todos estão igualmente sujeitos ao sofrimento. Com a queda no Éden, o homem sofreu um processo de degeneração moral, social e espiritual. Tal degradação observada na vida de Caim, Lameque e de toda aquela geração levou Deus a destruir o mundo pelo dilúvio. O relato bíblico mostra claramente a corrupção humana e o aparecimento do ódio, da violência, das guerras e de todos os atos que contrariam a vontade divina. Não é exatamente essa a situação da sociedade atual? A humanidade acha-se em franca rebelião contra Deus. A experiência pessoal e genuína do novo nascimento gera no crente uma natureza oposta à da queda. Entretanto, apesar de ter nascido de novo, o crente em Jesus não deixa de experimentar o sofrimento, pois, como disse Agostinho de Hipona, a permanência da concupiscência em nós é uma maneira de provarmos a Deus o nosso amor a Ele, lutando contra o pecado por amor ao Senhor. É sobretudo no rompimento radical com o pecado que damos a Deus a prova real do nosso amor. Assim experimentamos o sofrimento porque habitamos um corpo que ainda não foi transformado, mas que espera a sua plena glorificação. A soberania divina na existência do crente garante-lhe que os olhos de Deus sondem-lhe a vida por inteiro. Somos em suas mãos o que o vaso é nas mãos do oleiro. Por isso você pode falar como salmista: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que está neste momento apreciando essa mensagem, não se desespere. Se você ter o Senhor na sua vida, se você tem
Cristo na sua vida, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele cuida inteiramente de você e dos seus, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele há de providenciar um meio para que você saia dessa aflição, dessa angústia, dessa tristeza, deste mal que você está vivendo neste momento. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. O escritor aos Hebreus reconhece que o Senhor muitas vezes usa a provação para nos corrigir e fazer brotar em nossa vida um fruto pacífico de justiça. No exercício desse processo, crescemos como pessoas e servos de Deus, aprendendo na faculdade das aflições da vida. Assim podemos dizer de uma forma inequívoca que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olhar para o sofrimento e a aflição humana e, paradoxalmente, desfrutar da paz de Cristo parece-nos loucura. Mas não é quando entendemos que Deus age segundo o conselho da sua vontade, visando sempre o bem e o crescimento dos seus filhos. O deserto da vida não é percorrido sob a ilusão mágica da sombra e água fresca, mas com os pés firmes na realidade desértica do sol escaldante. Nesse porém, nós desfrutamos a bondade, a misericórdia e a proteção do Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Mesmo vivendo em um mundo de aflição, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento e cantar em alto e bom som o coro do hino 178 da harpa cristã, que diz assim: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. E ele continua dizendo assim: desde que Cristo em minha alma salvou, tenho doce paz. Então, neste mundo, meus amados e queridos irmãos, nós estamos sujeitos às aflições e sofrimentos, e estamos nós vivendo nesse momento de aflições e sofrimento, passando por dificuldades, problemas difíceis de resolver. Nós temos que crer que o nosso Deus providenciará tudo para nós, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele abençoou Abraão, porque Ele abençoou Isaac, porque Ele abençoou a Israel. Ele abençoou e continua abençoando a vida de todo aquele que é fiel a Ele. As portas hão de se abrir para você. As bênçãos de Deus acontecerão na sua vida desde quando você crê que Deus é o Deus da providência. Que Deus abençoe a sua vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.